Hoje a gente vai explorar uma história, uma daquelas de tirar o fôlego, sabe? É sobre as nossas origens, mas por um ângulo que pouca gente conhece, baseado na obra Os Exilados da Capela. É uma visão da origem espiritual da humanidade completamente diferente de tudo. Pensa comigo por um instante. E se o evento mais importante da nossa história, aquele momento que definiu tudo o que somos, não tivesse acontecido aqui, no nosso planeta? E se a verdadeira virada de chave da humanidade viesse de muito, muito longe? Pois é, essa história toda, ela não começa aqui. Para a gente poder entender, a gente precisa fazer uma viagem, e uma viagem longa. Coisa de 45 anos-luz de distância. E esse é o nosso ponto de partida, Capela. Imagina só, um sol amarelo magnífico lá na constelação de Áulica. E girando em torno dele, um mundo com uma civilização, nossa, extremamente avançada. A fonte descreve esse lugar como o auge, o ponto máximo de um ciclo evolutivo. Agora, para a coisa ficar interessante de verdade, a gente precisa entender o cenário daquela época. Porque a gente está falando de dois mundos, duas humanidades, radicalmente diferentes. E elas estavam prestes a se encontrar de um jeito bem dramático. Olha só esse contraste. De um lado, aqui na Terra, os humanos primitivos, sabe? Aqueles que evoluíram dos primatas, vivendo em cavernas, em tribos, movidos muito mais pelo instinto. Do outro lado, em Capela, uma sociedade super sofisticada, com conhecimento vasto. Só que, com um problemão, eram espiritualmente rebeldes, muito orgulhosos. Estavam à beira de um, digamos, julgamento espiritual. E é aí que a história dá uma virada. Uma virada que, segundo essa obra, mudou o destino do nosso planeta para sempre. Acontece que esses espíritos de Capela foram considerados incompatíveis com o avanço espiritual do mundo deles. E aí, os diretores espirituais do cosmos tomaram uma decisão drástica: exilar milhões deles. E o destino? Um mundo primitivo, o lugar perfeito para um recomeço forçado. O nosso mundo, a Terra. A obra descreve uma cena bem forte, uma figura como a de Jesus recebendo essa multidão de almas sofredoras, infelizes e mostrando a terra, mostrando o campo de batalha de aprendizado que seria o novo lar deles. E mais, prometendo ajuda e que um dia, no futuro, ele mesmo viria. Tá? E é aqui que tudo se conecta de uma forma surpreendente. Porque, segundo essa narrativa, esse grande exílio é a história real por trás de um dos mitos de origem mais famosos que a gente conhece. Então, o que aconteceu? Esses espíritos de Capela começaram a encarnar aqui, no meio das tribos primitivas da Terra. Eles se tornaram os filhos de Deus que a Bíblia menciona, aqueles que se uniram às filhas dos homens. E essa mistura, essa fusão, foi uma explosão. Deu um salto gigantesco na civilização, mas foi um caos completo. É por isso que a história do Gênesis ganha uma interpretação totalmente nova. Não é mais sobre uma única família. Pensa nisso como uma grande alegoria. Adão não é um homem, mas o símbolo da queda coletiva, da perda daquele paraíso em Capela. Caim e Abel, eles representam os dois grupos de exilados. Caim seria a maioria, a turma mais rebelde e orgulhosa. Abel seria a minoria, mais resignada, mais pacífica. E Seth, a encarnação real, histórica desses capelinos aqui na Terra. Só que o plano não saiu como esperado. Apesar de toda a inteligência que trouxeram, os exilados acabaram caindo nos instintos mais básicos. Em vez de elevar o planeta, as falhas morais deles, o orgulho, a rebeldia, acabaram piorando a brutalidade que já existia por aqui. A Terra, como diz o livro, ficou corrompida e cheia de violência. E essa situação, essa corrupção toda, essa violência, chegou a um ponto insustentável. E segundo a obra, isso exigiu uma intervenção divina, em escala planetária. Aí a gente entra na parte dos grandes cataclismos. A narrativa fala de duas purificações gigantescas. Não foram acidentes, entende? Foram eventos deliberados para limpar o planeta. Primeiro a queda da Lemúria, um continente imenso que teria afundado no oceano. Depois, o afundamento da Atlântida, lá de uma civilização super avançada, mas que também se corrompeu. Cada cataclisma desses marcou o fim de uma raça raiz, que seria como um grande capítulo na evolução da humanidade aqui.
Então, esses continentes perdidos, Lemúria e Atlântida, são apresentados como lugares que realmente existiram, palcos desse drama espiritual. A Lemúria, que ficaria onde hoje é o Oceano Índico, teria sido o primeiro lar dos humanos físicos. Seus sobreviventes seriam os ancestrais de povos aborígenes e algumas nações africanas. Já a Atlântida era essa civilização que abusou dos seus poderes e decaiu. Quando afundou, seus sobreviventes se espalharam pelo mundo, influenciando outras culturas. A destruição deles, então, teria moldado o mapa e os povos do mundo como a gente conhece hoje. Ok, depois de tudo isso, o que a gente pode tirar dessa história tão diferente? A ideia central é que a história da humanidade não é uma coisa só, é uma mistura. De um lado, a evolução lenta, natural, aqui da Terra. Do outro, uma intervenção dramática, dolorosa, que veio das estrelas. Ou seja, a humanidade seria uma raça híbrida. A gente carrega na nossa alma tanto o legado primitivo da Terra quanto a memória, a saudade de um paraíso celestial perdido. E toda a nossa história seria essa longa jornada de redenção. E para fechar, fica uma provocação. E se os mitos antigos, sabe, as lendas de deuses que desceram dos céus, de anjos caídos, de continentes que afundaram no mar, e se tudo isso não for só imaginação? E se forem, na verdade, ecos, memórias fragmentadas de uma história cósmica que a gente simplesmente esqueceu?